Bom, esse foi um dos crimes de homofobia que paralisou o país. O Schindler ele foi brutalmente assassinado, de uma forma bem brutal. Em 92, a morte do radialista chocou o país. O Schindler ele viraria o símbolo da luta LGBT nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Em 27 de outubro de 92, o Schindler, especialista em telecomunicações das Forças Armadas norte-americanas, ele foi vítima de assassinato bem cruel por ser homossexual. O caso se tornou até um dos narcos de debate sobre políticas LGBT das Forças Armadas nos Estados Unidos e culminou na política do não pergunte, não conte, o que permitiu que militares homossexuais servissem abertamente em qualquer ramo das Forças Armadas. O Schindler nasceu dia 3 de dezembro de 69, em Illinois, nos Estados Unidos. Ele era de uma família com tradição militar. Ele ingressou na Marinha em 91, onde ele serviu como radialista a bordo do porta-aviões Midway. Apesar de sofrer aquele preconceito por ser homossexual, o navio era um local relativamente tolerante para ele. Ele também nunca sentiu a necessidade de esconder sua escolha sexual. Porém, as coisas ficaram bastante diferentes quando ele foi transferido para Billywood, um navio com a reputação bem negativa, porque já tinha diversos casos de agressões e ali já faziam presente na tripulação, né? Em Sasebo, no Japão, era para onde o navio iria. Ele estava com seus amigos. O Schindler havia se queixado repetidas vezes de perseguições com seu superior por ele ser gay. As denúncias aconteceram entre março e abril de 92. O militar diversas vezes relatou por seu superior incidentes, como uma vez que ele foi no seu armário e um colega dele de navio disse: aquele viadinho, vamos matar ele, ele devia morrer. Então o Schindler chegou até a entrar com um pedido formal para deixar a marinha, mas seus superiores insistiram para ele ficar até concluir o processo. Bom, mesmo sabendo que a sua segurança poderia estar comprometida, ele resolveu obedecer e continuar a bordo. Após esse episódio, um militar ele participou de uma viagem que iria de San Diego, na Califórnia, para Sasebo, em Nagasaki. A unidade chegou no Japão no dia 27 de outubro de 92, no dia que também marca a morte dele, que foi extremamente triste. Os responsáveis pelo assassinato foram dois colegas companheiros de navio seu, o Theo Helvey e o Charles Vince. A dupla estava comprando 2 garrafas de uísque, uma de vodka e um engradado de cerveja, para beber em um parque público. Quando eles saíram da loja de bebidas, o Helvey notou que o Schindler estava caminhando sozinho a 10 metros na frente dele. Então ele e o seu amigo Charles, eles começaram a seguir o Schindler, que entrou no banheiro público e eles entraram junto. Bom, durante o testemunho dos seus superiores, já depois disso, o Charles Vince relatou que ao entrar no banheiro, ele viu que Schindler estava de costas, urinando em um dos mictórios, e ao mesmo tempo o Helvey estava de pé do lado dele, fingindo que usaria o mictório. Mas ele estava se preparando para dar um soco no Schindler, que percebeu sua presença e já olhou na sua direção. Assim que Schindler olhou, o Helvey veio e começou a bater nele. E o Schindler caiu com força imediatamente. Então ele se inclinou, aqui pegou a cabeça do Schindler e deu um mata-leãozão doideira. Só que em seguida, o seu amigo Charles também foi para cima do Schindler. E aí, com o Helvey sufocando ele, o Charles começou a pisotear a cabeça dele. Em uma parte aqui na cabeça, que ficava entre a testa e aqui o crânio. E ele atingiu várias vezes com a parte inferior do pé. E após uma série de golpes, o Schindler estava consciente ainda, apesar de estar muito machucado. Como ele não caiu para trás, o Carlos Vince veio e chutou o local mais vezes. E no terceiro chute, o Schindler caiu de costa. O Helvey também não contou pipoca, né? Ele veio e começou a chutar, só que dessa vez atingindo o tórax e a cabeça. E foram chutes de extrema força e agressividade, era sangue para tudo quanto era lado. O rosto do Schindler estava coberto de sangue. O Helvey desceu e continuou batendo por diversas vezes. Então o ataque foi tão cruel que danificaram todos os órgãos do Schindler, a ponto da mãe dele, a coitada, a Dorothy, ela veio e não conseguiu identificar nem o corpo do filho, só conseguiu por causa das tatuagens que ele tinha nos braços. O médico legista, inclusive, até comparou os ferimentos do Schindler
com vítimas de acidentes fatais, de aviões, de carros em alta velocidade, porque foi muito cruel. Todas as costelas dele foram quebradas, só sobrou duas. E as costelas perfuraram todos os órgãos, inclusive também seu pênis foi cortado. O fígado dele estava cheio de buracos e foi horrível. Durante o julgamento, o Helvey negou que o crime que tinha motivado ele foi a homossexualidade do Schindler. Porém, o investigador Cannon, da Marinha, ele mostrou aos júris frases retiradas no interrogatório de Helvey, que foram colhidas no dia seguinte do crime. O Cannon, que era o investigador, ele mostrou o Helvey dizendo que odiava homossexuais, que estava com nojo deles, que não se arrependia de nada. E além disso, ele continuou falando, inclusive ele disse que faria tudo de novo, que não se arrependia de nada, pois que o Schindler merecia tudo aquilo. Após o julgamento, Helvey foi condenado. E ele foi condenado por prisão perpétua, né, por assassinato. O Douglas Brett, que era o seu superior, que não ajudou o Schindler de forma alguma, ficou calado em silêncio, ele foi rebaixado de posto e foi transferido para a Flórida. O Helvey hoje ele cumpre sentença de prisão perpétua lá nos Estados Unidos. Por estatuto, ele recebe uma audiência todo ano de clemência. O cúmplice dele, o Charles Vince, ele foi autorizado a negociar como culpado por outros crimes menores, incluindo a falha de relatar um crime grave e obstrução de justiça. Ele cumpriu sua sentença em 78 dias antes de receber uma dispensa geral da Marinha. O caso se tornou um dos narcos de debate sobre política LGBT das Forças Armadas grande lá nos Estados Unidos. E culminou aquela política do não pergunte, não conte, que permitia que os homossexuais eles servissem abertamente em qualquer ramo das Forças Armadas. E é isso, o preconceito ele existe, pessoal, e ele está presente em todo canto. E eu vou ficando por aqui. Se vocês quiserem mandar temas para mim elaborar vídeos e continuar fazendo um conteúdo aqui para o canal, é só deixar aqui nos comentários o assunto que vocês querem que eu fale. E eu vou fazer um breve resumo, vou fazer um vídeo. Muito obrigado, tchau, tchau.